Acredite se quiser, mas nem sempre a culpa é do aluno. Postei e saí correndo. Nos dias de hoje existe uma queixa muito comum dentro das escolas, principalmente as instituições públicas, onde a queixa principal vem dos professores, que já não conseguem mais dar as aulas porque os alunos estão indisciplinados, desatentos, não prestam atenção, muito menos respeitam a autoridade dos professores dentro das salas de aulas. Momentos que deveriam ser de ensino viraram algazarra dentro das escolas. E é diante desta crescente demanda que várias escolas têm contratado os meus serviços nos últimos anos, uma vez que eu sou psicóloga, especialista em comportamento humano e trabalhei durante um bom tempo da minha vida como psicóloga da educação. Então, eu tenho saído nessas escolas prestando serviços de mentoria e muitas vezes também ministrando algumas palestras. Palestras destinadas a professores, supervisores e muitas vezes até para os próprios alunos. E pasmem, o que eu tenho observado em muitas instituições não é um problema dos alunos, mas um problema que vem dos professores, da equipe que deveria ensinar, mas que na maioria das vezes o exemplo não começa deles mesmos. Certa feita, uma escola me contratou para que eu ministrasse uma palestra para professores, supervisores e diretores, onde o tema desta palestra deveria ser acolhimento. Esses professores gostariam de receber um treinamento de como melhor acolher os alunos e os pais desses alunos na escola, principalmente alunos com limitações, com seus diagnósticos, TDAH, autismo, dislexia. Então, eles gostariam de se sentir mais preparados para acolher esta nova demanda que estava chegando na escola. Então, quando eu cheguei para palestrar, a palestra ainda nem tinha praticamente começado para falar que era desinteressante o tema que eu estava apresentando, mas eu me assustei quando eu estava diante de uma média de umas 100 pessoas em uma sala muito ampla e os próprios professores não prestavam atenção em nada do que estava acontecendo. Um entra e sai de professores da sala o tempo todo, pessoas mexendo no telefone, conversando umas com as outras, sem nenhum tipo de respeito para com aquela pessoa que estava ali à frente palestrando. Pessoa na qual eles colocaram uma expectativa de que estivesse ali, inclusive, para ajudar de alguma forma, mas eles mesmos não estavam tirando nenhum tipo de proveito daquela situação, daquele ensinamento que estava sendo repassado. E aí me chama a atenção porque muitas vezes eles estão cobrando esse comportamento de alunos, alunos que respeitem, que saibam dar valor ao professor, que respeitem a autoridade do professor, mas os próprios professores, eles não têm feito essa movimentação dentro da instituição. E eu não digo somente a respeito da minha pessoa, mas quem trata assim alguém que está chegando de fora, alguém que está chegando para trazer algum conhecimento, imagina esse relacionamento interpessoal acontecendo entre os colegas, entre eles mesmos, porque hoje a escola tem trazido inúmeras queixas relacionadas a alunos, mas muitas vezes nos esquecemos que os professores também estão levando as suas mazelas, estão levando as suas dores, e muitas vezes eles acabam responsabilizando alunos por fragilidades que são deles. Muitas vezes eles não estão dando conta das coisas pessoais, estão misturando aquilo que é deles com aquilo que é do aluno. E eu não estou aqui colocando toda a responsabilidade em cima da escola. Longe disso, porque eu sei o quanto que tem sido desafiadora a educação dos últimos tempos. As famílias que estão esperando que a escola eduque os filhos, salas de aula muito cheias, professores sendo cobrados o tempo todo, só que nem o básico a gente tem visto acontecer. Essa é uma grande realidade. Professores que não respeitam mais hierarquia dentro das escolas, diretores, supervisores, cada um querendo fazer do seu jeito, da sua forma. Então, quando a gente chega na posição de mentorear, instruir esses professores e a escola, a gente nota uma certa resistência, porque essas pessoas querem alguém para validá-las. O que seria essa validação? Pessoas que estão à espera de alguém que chegue e coloque elas no colo e diga: vocês estão certos, nós estamos aqui para acolher vocês, só que eles estão achando que esse acolhimento é somente de aceitar e aprovar tudo que vem deles. E não é por aí.
Se não mudarmos a nossa postura, sermos mais firmes, mas também olharmos para as nossas posturas, a gente não muda. Porque muitas vezes a gente fica só no lugar do vitimismo. A culpa e responsabilidade sempre é do outro. Mas eu nunca vejo aonde está o meu ponto cego, aonde são as áreas que eu também preciso melhorar. Porque se a gente fica nesse discurso de que sempre alguém está fazendo algo contra mim, nós não evoluímos, não saímos do lugar. E a gente precisa dessa evolução. E aqui eu estou falando de escola, mas a gente poderia estender esse contexto também para qualquer instituição. As empresas, de um modo geral, todo mundo está sempre apegado à sua dor, à sua realidade, mas esquece de olhar para o todo. Então, eu penso que quando a gente quer mudar o macro, a gente precisa começar do micro. Queremos uma mudança de governo, mas a gente não começa a colocar leis dentro da nossa própria casa. Queremos uma organização mundial, mas a gente não começa arrumando o nosso próprio quarto. Parece simples isso que eu estou falando, mas é a realidade. Nós queremos coisas grandiosas, mas nós não começamos dos pequenos passos. Pessoas que querem emagrecer 20 quilos, mas elas não começam a mudar as pequenas posturas para perder 500 gramas. Então, são detalhes que fazem toda a diferença, mas que a gente vai anulando, a gente não vai colocando em prática. Então, aqui com este vídeo, eu queria trazer esta reflexão, por mais simples que ela seja, porque muitas vezes nós estamos vendo problemas demais nas coisas, como se o problema estivesse o tempo todo externo. E muitas vezes nós somos parte desse problema, nós somos responsáveis pela solução dessa problemática. Mas o quanto nós estamos envolvidos e comprometidos para que essa solução aconteça? Principalmente quando requer mudança da minha parte. O que eu estou realmente disposto a fazer para que as coisas aconteçam de uma forma diferente? Porque enquanto eu fico só apontando para o outro, eu fico no lugar de vítima, e no lugar de vítima não há uma boa solução. Se é uma instituição, é necessário o comprometimento de todos. Os alunos precisam sim se comprometer para a responsabilização, para a mudança de postura, mas os professores ainda precisam ocupar este verdadeiro lugar de autoridade, de firmeza. E a gente percebe que muitas vezes isso tem corrido um pouco solto. Eu sei que tem escolas que são referências. Esse vídeo aqui não generaliza todas as escolas, mas por onde eu tenho andado, eu tenho percebido isso. Isso me preocupa bastante e a gente precisa falar mais sobre isso, para que cada um se comprometa com a sua parcela de responsabilidade, para que a gente possa alcançar as mudanças que a gente tanto deseja.